Pastor de igreja famosa cria área VIP, um lounge VIP. É isso mesmo que você entendeu. Lounge VIP agora para receber os convidados dentro de igreja. Claro que isso foi um escândalo e eu quero compartilhar novamente com vocês aqui. Isso explodiu em diversas mídias sociais, vídeos, a explicação. Aliás, se você digitar no Google aí, área VIP em igreja, o próprio IA do Google vai mostrar para você que a igreja, que é liderada por não sei quem, criou uma área VIP para figuras públicas, e aí ele explica que é exatamente para evitar o assédio dos famosos. Seja muito bem-vindo ao Papo com Deus, eu sou o Pastor Max, aqui do meu lado está o meu parceiro Hilber. Hilber, nós vamos tratar dessa polêmica de uma forma clara, obviamente responsável também. Nossa intenção nunca é atingir figura de pessoas, mas combater algumas ideias à luz das escrituras. Seja bem-vindo. Exatamente, a gente vai vir aqui falar o óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, porque o problema é quando o óbvio deixa de ser óbvio. Então a gente vem aqui falar sobre o óbvio, que é esse escândalo que aconteceu, né? Porque na medida que a gente deixa de falar sobre o óbvio, pode ser que ele deixe de se tornar. Então a gente vai bater nessa tecla, sim, porque isso é um escândalo. Já dizia o filósofo, né, Hilber? Até o óbvio precisa ser dito, né? Então vamos lá, meu irmão. Da onde nós estamos se baseando isso, que isso é um erro? Primeiro eu quero ler com vocês, segunda, a epístola de Tiago, capítulo 2, versos 1, onde Tiago diz: meus irmãos, não tenhais a fé em vosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, ou seja, não façam acepção de pessoas. E ele completa: se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouros nos dedos, ou seja, uma pessoa de autoridade, tá? Em trajes de luxo, já vai mostrar que era sacerdotes, os mestres da lei no seu tempo. Então, algum homem com anéis de ouro ou de trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, ou seja, um andarilho, né? E vocês tratarem com deferência os que estão de trajes de luxo e de luxo e disseres: tu assenta-te aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre: ó, tu fica lá, onde fica sentado, no estrado dos meus pés. Vocês estão fazendo distinção de pessoas. E Tiago vai falar que isso é pecado. Olha só o que ele vai dizer, se não me engano, aqui no verso 9 ou 10. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Ou seja, nós estamos utilizando a epístola de Tiago para dizer para vocês que a acepção de pessoas, como nós já sabemos, e como Jesus também falou na parábola do rico e do Lázaro, Jesus, através daquela parábola, ele não queria mostrar a geografia do inferno, que do lado esquerdo fica os malzinhos, do lado direito os bonzinhos, no meio um tártaro, um abismo. Jesus estava fazendo referência que o rico não pode, ou seja, o dinheiro não pode comprar a salvação eterna. Aquilo que é um dom de Deus, a graça de Deus não pode ser comprada. Então, as pessoas inventaram agora um VIP Lounge, e eu estava olhando a declaração do pastor, que parece que tem coerência, Hilber, porque ele quer evitar os assédios dos famosos. Então, nos parece, Hilber, que é bem mais fácil a gente criar uma área e dizer assim, ó, daqui para lá você não passa, isso aqui é um camarote VIP exclusivo, até porque essas pessoas têm uma sala VIP, um lounge para aguardar, para entrar nesses locais, e eu temo que isso acabe se tornando uma não uma exceção, mas vira uma regra para todas as igrejas, que em vez de tratar o assédio, ou seja, entender que é um ser humano como nós, qualquer artista, qualquer pessoa numa posição social ou da sociedade elevada, ele é uma pessoa como nós, deve sentar no banco como nós, deve ser receber a mesma repreensão como nós e não ter um tratamento VIP. Eu tenho medo, Hilber, que a exceção acabe se tornando regra. Você também tem esse medo? Sim, exatamente. A gente às vezes esquece que o sacrifício de Jesus foi para todos. Ele vai falar para que não há mais agora no corpo de Cristo, na igreja, não há mais judeus nem gentios, não há mais rico nem pobre, ou seja, não mais há essa divisão, esse sectário. Agora todos somos um em Cristo, todos nós, tanto os famosos, das celebridades, quanto aqueles que não são, todos eles são caídos por Adão e redimidos pelo segundo Adão e redimidos pelo sangue de Cristo. Então, causar essa acepção é você também fazer uma divisão no corpo de Cristo e a divisão na mensagem do Evangelho. Muito bem, muito bem. Olha só, Hilber, uma coisa que popularizou bastante, principalmente
depois da pandemia, foram os discursos inflamados ou os escândalos. Então nós vemos aí o Pablo Marçal, por exemplo, que vai nos debates de boné, que pelo menos ia nos debates de boné, ou seja, criando um choque cultural, um choque social nas pessoas que vinham, palavras de ofensa. Nós vemos principalmente esses caras da política e também alguns coaches, eles usam palavras pesadas. Eu me lembro de um Big Brother que teve o Bambam, não sei se você lembra que o Bambam chocou todo mundo quando ele pegou uma bola, desenhou ali como se fosse uma mulher, né? Era a bola do Wilson, daquele filme do Wilson do Náufrago. Ele desenhou uma mulher e começou a mostrar que ele tinha desvios de personalidade conversando com uma bola. Saiu de lá milionário, ganhou milhões. Max, mas o que isso tem a ver? Do que você está falando? Eu estou falando que muitas pessoas têm escandalizado e têm chocado a sociedade através de coisas que fogem da normativa, exatamente para criar escândalo, porque, ou seja bom ou mal, fale de mim, fale bem ou mal, mas fale de mim. Então, muitas pessoas têm ficado famosas através de grandes escândalos, né? E diversas. Tem uma advogada aí, que é uma advogada que, enfim, super polêmica, ficou presa e tudo, se envolveu com o mundo de funk, se envolveu com o mundo ela falava assim que ela adorava advogar para bandidos e tudo. Então, quando a gente começa a olhar isso, as pessoas querem chocar a sociedade e acabam se tornando famosa porque ganha um monte de seguidores por causa do escândalo, ganha um monte de fama por causa das suas palavras, por causa das suas atitudes. E eu temo, Wilber, que o escândalo também está começando a entrar no mundo gospel. Ou seja, quando você choca a pessoa através de uma coisa que foge da realidade, foge da ortodoxia, vamos dizer assim, aí você acaba chocando as pessoas. E eu lembro de um pastor que pregou um sermão, eu não vou falar o nome, também não vou falar a igreja, porque a gente não, nossa ideia aqui não é combater igrejas e pessoas, mas ideias. Ele pregou no dia do orgulho gay do Brasil, que Deus odeia o orgulho. Olha só, totalmente desnecessário. Por mais que a Bíblia condene um homem que é orgulhoso, ele utilizou o dia que uma ideologia, né, que uma camada da sociedade, por exemplo, que os gays da sociedade, por exemplo, tem para comemorar o seu dia, né, e deveríamos, pela legislação, respeitar isso, porque isso é aprovado em legislação. Ou seja, ele usou esse dia para fazer uma mensagem que agredia o dia dessas pessoas, entendeu? Então, assim, foi completamente errado. Quando eu parei para ver, por mais que a mensagem dele tinha coerência, tinha teologia bíblica, ele estava atacando uma camada da sociedade. Ou seja, o que ele queria, Hilber, atacando a sociedade? Ele estava querendo chamar para si a atenção. Ele estava querendo que o escândalo trouxesse popularidade para ele. Então, por que eu falei do Bambam lá atrás? Porque eu temo que muitos cristãos, ou pastores, ou ministros das nossas épocas, têm usado o escândalo como uma forma de promover o seu ministério, a sua igreja. Tô errado, Wilber? Não, é exatamente isso que você falou. E aí a pergunta é, ele poderia ter feito essa mensagem em qualquer dia do ano, mas ele escolhe justamente esse dia porque sabe não que a mensagem vai impactar, mas sabe que vai viralizar por conta de tudo o que permeia a sociedade, essa informação rápida. Então ele sabe que vai fazer viral e esse viral vai levar a ele ser conhecido, com certeza criticados por um, mas idolatrados por outro, e a mensagem final é: meu objetivo é angariar gente e não mostrar a glória de Cristo. Porque se é mostrar a glória de Cristo, você não premedita para fazer uma mensagem, você não tenta deixar tudo perfeito para a sua mensagem viralizar. O próprio Espírito do Santo leva a mensagem ao coração daqueles que precisam ouvir. Então, é o que você falou, eu uso do escândalo como mecanismo para encher minhas igrejas, para ter popularidade, para encher meu perfil, para buscar like, para buscar engajamento em rede social e, consequentemente, poder e dinheiro. Muito bem. E aí eu quero dizer para você que a gente pode fazer muito mais pelo reino, trabalhando para o reino e se dedicando menos a esse tipo de coisa, menos a escândalos. E o Papo com Deus tem feito um trabalho desse aqui. Você sabe, eu deixei aqui para vocês que lá no nosso site, Instituto Bíblico Discipular, ou ibdteologia.com.br, você pode fazer cursos de teologia gratuito e ser mais útil para sua igreja. Então lá tem 19 cursos de teologia gratuito mesmo, irmão, não tem pegadinha nenhuma, tá? Você também vai poder acessar mais de 350 e-books que eu e o Wilber já escrevemos. Tá lá, papocomdeus.com.br. Entra lá para você ver. Não é pegadinha, não. De novo, eu preciso dizer que não é pegadinha. Você vai ter 350 e-books. Eu vou até compartilhar a tela. Tá aqui, ó, papocomdeus.com.br.
todos e-books disponíveis, mais de 10 mil downloads que nós temos por mês, já passamos de 1 milhão de downloads. E meus irmãos, esse é o nosso papocomdeus.com.br/trabalhos-missionários. Ou seja, acesse o nosso site, lá tem link para todos os lugares. Olha a obra que nós fizemos ano passado, abrimos 3 igrejas em Angola, uma igreja em Goiânia, fizemos missões para as pessoas necessitadas, fizemos o primeiro Natal solidário de Angola, cavamos um poço, resolvemos o problema da sede, criamos uma comunidade agrícola, resolvemos o problema da fome. Aqui as crianças com primeira refeição que elas fazem foi no nosso Natal solidário. Atendemos mais de 250 famílias e mais de 1.200 pessoas que foram indiretamente afetadas pelo nosso trabalho. Criamos a igreja e estamos fazendo o reino de Deus prosperar. Você também pode fazer disso um evangelho mais intencional. Parar com os escândalos, parar com discussões, debates de teologia na internet que não leva ninguém a nada, exegeses esquisitas, porque as pessoas ficam agora debatendo, cada um com sua visão de uma exegese diferente, dizendo, olha, a minha exegese é correta, a minha da escatologia é correta. Nunca foi correta, nenhuma das teologias que a gente vê na história, sempre houveram divisões, né, de entendimentos, principalmente quando a gente se fala de Apocalipse. Então a gente precisa parar com essas discussões e a gente precisa ter uma teologia mais prática. O Papo com Deus já vem fazendo isso há 2 anos, uma teologia intencional, uma teologia aplicada e não somente teórica. Quer fazer parte disso? Acesse lá os nossos e-books. Quer fazer parte disso? Acesse o ibdteologia.com.br, faça seus 19 cursos, se prepare. E o Papo com Deus esse ano tem o Igreja em Casa. Nós vamos começar a ministrar nas casas, vamos criar então conexões com as residências, as pessoas vão ministrar sempre na casa de uma pessoa, nós vamos dar todo o material de apoio para você ser edificado. Quer saber mais sobre isso? Entra nos nossos grupos de WhatsApp, tem aqui na descrição desse vídeo, lá no nosso site tem um WhatsApp, pergunta sobre Igreja em Casa e você pode ser um aliançado aqui do Papo com Deus para você ser mais intencional, amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Como sempre, nós somos teológicos, falamos de fatos polêmicos, mas somos aqui teológicos, amém? Espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.